Olá, boa tarde a todos. Penso que estamos já com o painel completo para darmos início a esta última conversa deste ciclo de conversas realizadas no âmbito dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O tema que nos traz aqui hoje é trabalho e relação salarial, e para esta conversa conto com Elísio Estanque e Isabel Dimas, ambos professores e investigadores na FEUC, e também com Manuel Carvalho da Silva, coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social e do Polo de Lisboa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Vou dar apenas algumas notas, mais algumas notas sobre os nossos convidados para esta conversa. Elísio Estanque foi ativista sindical e de diversos movimentos sociais no período revolucionário. É licenciado em Sociologia pelo ISCTE. Em 85 integrou a equipa de Sociologia e Ciências Sociais da FEUC e o SES e é atualmente coordenador do programa de doutoramento em Sociologia, Relações de Trabalho, Desigualdades e Sindicalismo. Isabel Dimas é licenciada e doutorada em Psicologia das Organizações pela Universidade de Coimbra. É professora auxiliar e membro do Centro de Investigação em Economia e Gestão. Os seus interesses de investigação centram-se na área do comportamento organizacional e da gestão de recursos humanos, em particular a gestão e o desenvolvimento de equipas de trabalho, os processos relacionados com a liderança de pessoas e de grupos, os conflitos e a negociação nas organizações e, mais recentemente, a gestão das emoções e a gestão da idade nas organizações. E, por fim, Manuel Carvalho da Silva. Desde o início de 74 interveio em órgãos de representação dos trabalhadores e desempenhou vários cargos sindicais no plano nacional e na Confederação Europeia de Sindicatos. Foi secretário-geral da CGTP ao longo de 25 anos. É licenciado em Sociologia pelo ISCTE e doutorado na mesma instituição. Foi professor catedrático convidado na Universidade Lusófona, é investigador do SES desde 2009, coordena a delegação do SES em Lisboa e coordenou o Observatório sobre Crises e Alternativas até outubro de 2018. Foi também vice-presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e membro do Conselho Técnico e Científico da Escola Superior de Saúde de Alcoitão. E, antes de mais, obrigada aos três pela presença nesta nossa última conversa. E gostaria de começar pegando em alguns dados que foram publicados este mês, como todos saberão, pelo INE, relativamente ao mercado de trabalho e economia em Portugal. E esses dados mostraram que o desemprego está novamente a aumentar em Portugal. No caso dos jovens, é superior, a média de desemprego nos jovens em Portugal é superior à média europeia, é de quase 20%. Houve criação de emprego para funções pouco qualificadas, destruição de emprego elevada de empregos para profissões científicas e intelectuais. É cada vez maior o número de desempregados que se demitem por vontade própria, mas também mais as empresas se queixam de falta de mão de obra qualificada em determinados setores. Se calhar começaria pelo professor Manuel Carvalho para lhe perguntar o que é que estes números, na sua opinião, revelam neste momento sobre a economia portuguesa, sobre o mercado de trabalho em Portugal. Em primeiro lugar, boa tarde. Quero Peço só que use o microfone, por favor. cumprimentar-vos, desde logo às minhas companheiras de painel e ao Elísio, mas todas as pessoas presentes, mulheres e homens, a todos um abraço de gratidão por estarem, uns pelo convite, os outros e à FEUC, em particular, na pessoa do seu subdiretor, não é? Agradecer o convite e agradecer a todos pela presença que dá significado a isto. Eu acho que os dados que foram divulgados nas últimas semanas, dados no plano, dados estatísticos do INE, mas também outros que têm surgido, sobre os salários e a inflação, sobre o emprego, sobre o crescimento económico, sobre o comportamento do setor financeiro. Há um conjunto enorme de dados e outros de fontes europeias que, em primeiro lugar, necessariamente conduzem-nos a uma constatação. O perfil da economia portuguesa é assente em setores de baixo valor acrescentado e isso está a limitar o nosso desenvolvimento e vai continuar a limitar. Depois, há outros aspectos que são importantes. Eu relevo muito, no contexto atual, dois aspectos que têm
relação profunda com o tema que hoje temos aqui. O primeiro é, vivendo nós numa sociedade de polarizações, de fragmentações, de causas, e que eu julgo que tem tendência para continuar assim, e até para alguma ainda maior fragmentação, e não vejo nisso um mal, mas a sociedade, para funcionar, precisa de buscar fatores de identidade coletiva. E quando nós começamos a discutir os grandes temas da atualidade, o foco sobre, sei lá, sobre as tecnologias e o que lhe está relacionado como mais premente nos tempos que vivemos, da digitalização, da robotização, da utilização da inteligência artificial, da necessidade de clarificação perdão, do que são novos instrumentos de trabalho e a diferença entre instrumentos de trabalho e formas de organização e de prestação de trabalho, a necessidade da clarificação entre novos instrumentos de trabalho e novos tipos de emprego. Há normalmente uma baralhação total em torno disto. Mas o que eu quero significar é que, quando pegamos nos grandes temas das tecnologias, do ambiente, da demografia, das políticas públicas, da financiarização da economia, etc., nós encontramos sempre o trabalho e o emprego no centro. E estes dados recentes sobre a realidade portuguesa, que nós começamos por enunciar, devem reforçar essa atenção. O trabalho e o emprego estão... O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, tem uma afirmação extraordinária, ou duas afirmações extraordinárias. Ele diz que o trabalho está no centro de quase todas as grandes questões da atualidade. E depois desenvolve até, por exemplo, o que deve ser o conceito de solidariedade e a evolução da solidariedade. Já agora introduz uma ideia que é importante para Portugal quando discutimos este tema, que é, ele diz, a solidariedade só o é quando é transformadora, quando tem dinâmicas de transformação, senão não é. E nós vivemos num país em que os dados que acabou de referir nos conduzem também a uma outra observação, que é como lidarmos com a pobreza. E nós somos um país excessivamente condescendente com a pobreza. E isso facilita imenso a aceitação de baixos salários. Por outro lado, também temos uma baixa cultura sobre a valorização do trabalho. E isso é fator de agravamento da manutenção da existência de baixas remunerações. O privilégio, por exemplo, a supremacia, e vou terminar, a supremacia da preocupação para simplificar, a prioridade à esmola perante as exigências de tratamento da cidadania social, tem uma relação profunda depois com as dinâmicas que se formam no plano do trabalho. E, portanto, isto limita. E, portanto, nós estamos desafiados a discutir aqui um conjunto de questões e de conceitos. Um destes dias falávamos de passagem, não, anteontem, isso, e também já agora os quero introduzir, porque, e termino com isto. Os números da semana passada mostram, por exemplo, a falácia da maior parte do discurso empresarial, e não só, sobre o talento. Portanto, num ano saíram do país 105 mil pessoas que têm, no mínimo, licenciatura. E o trabalho, como aliás referiu, mais procurado, o emprego mais em falta, é pouco qualificado ou muito pouco qualificado. E, portanto, esta propaganda de que a grande preocupação é o talento não passa de propaganda. E vamos num sentido desastroso. Se calhar já... E é só outra questão
para polemizar também. E depois as vulnerabilidades. Nós temos aqui a discussão das relações salariais. Um país não tem um sistema de relações salariais estruturado e a funcionar se não tiver consciência do que é um sistema de relações de trabalho e uma estruturação de um sistema de relações de trabalho. E quando se tenta, é um dos exemplos, posso falar de outros, impingir a ideia de que o conceito de colaborador é a forma moderna de tratar o trabalhador, está tudo invertido. O conceito de colaborador apela desde logo à unilateralidade das relações no trabalho. Não existe direito de trabalho à luz dessa concepção. Não existem sistemas de relações de trabalho à luz dessa concepção. Se os trabalhadores são colaboradores, só há uma entidade. Os outros colaboram. Não é? Portanto, isto é uma subversão total, mas o comum até pessoas na academia que se intitulam especialistas destas matérias entram neste esquema de subversão dos conceitos. E, portanto, isto é desastroso para as políticas salariais e para as relações salariais. Professora Isabel Dimas, temos aqui já muitos temas para pegar. Se calhar começava por lhe perguntar, tem-se falado muito numa ressignificação por parte das gerações mais novas do trabalho nas suas vidas. E se calhar começaria por lhe perguntar se no mundo empresarial se sente de facto que as gerações mais jovens estão a descentralizar o trabalho de maneira diferente que agora o professor Manuel Carvalho nos descrevia, do trabalho como uma espécie de centro de tudo. Boa tarde. Que é centro de tudo, está no centro. De uma série de questões, exato. Sim. Então, boa tarde, antes de mais, a todas e a todos. Gostaria de começar por agradecer também o convite para estar aqui. É para mim um prazer refletir em torno destas questões com este painel e associar-me também às comemorações dos 50 anos da faculdade. Então, relativamente à sua questão, portanto, em que medida é que o trabalho significa algo diferente para estas novas gerações? Ou que tem vindo a mudar. A mudar, ou seja, se está em mudança. De facto, fala-se de que essa mudança está em curso, ou seja, de que para estas gerações mais jovens o trabalho faz parte da vida, mas existe vida além do trabalho, ou seja, há um pouco esta noção de que é importante trabalharmos, porque através do trabalho conseguimos aceder a um conjunto de aspectos que são fundamentais economicamente, mas que não só, ou seja, vai além disso. Mas depois também existem os outros aspectos que vão além do trabalho, nomeadamente a vida pessoal, os hobbies, etc., e que têm que ser contemplados também nessa negociação que se faz com as entidades empresariais. Ou seja, nós vemos hoje também muito a questão da conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional estar na mesa quando estamos a negociar uma relação de trabalho. Portanto, naturalmente que as empresas têm que pensar também nessa componente, porque empresas que eram, por exemplo, muito atrativas há uns anos atrás, pensando aqui num público mais qualificado, hoje em dia não são, e não são essencialmente devido ao facto de não haver horário de trabalho, de não haver fins de semana muitas vezes, portanto não haver aqui uma clara divisão entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é a vida pessoal. No entanto, embora este aspecto seja importante, eu gostaria também de referir que o salário é um componente fundamental na relação de trabalho e muito valorizado pelas pessoas, ou seja, devemos falar também de outras questões que também estão na mesa e que têm que ser pensadas, e quando uma organização está a pensar naquilo que vai propor a um novo trabalhador, tem de pensar, de facto, além do salário, mas o salário é fundamental. E nós vemos que
em todos os inquéritos que existem, com maior número ou menor número de pessoas, se quando questionamos porque é que as pessoas mudam de emprego, ou quando questionamos o que é que atrai as pessoas para uma determinada empresa, está de facto o pacote, o salário, digamos que vai além daquilo que é apenas o salário base, ou seja, o pacote de compensação está sempre em primeiro lugar. E, portanto, tem de ser pensado dessa forma, não é? Sim. E iria-lhe perguntar sobre esta questão do salário, sendo que existe, de facto, uma negociação, uma relação, se pensarmos isto de um ponto de vista generalista, hoje em dia há um determinado salário e se a pessoa quer, a pessoa aceita, se não quiser, não aceita. Acredita que essa negociação acaba por existir ou é mais falada nas boas práticas do que propriamente existe? Eu acho Quem diz salário, diz, por exemplo, vínculo também, Sim, o tipo de vínculo laboral. que também é muito importante. Aliás, essas questões clássicas, mas fundamentais, o salário e a precariedade, são essenciais e os jovens valorizam muito isso. Ou seja, as empresas não podem partir do princípio de que valorizam outras coisas. Não, valorizam isto e também valorizam outros aspectos. E, portanto, essa questão tem que estar de facto, também em cima da mesa. A margem negocial que existe depende sempre também das áreas das quais estamos a falar. Não é? Há áreas que, de facto, por vários motivos, nomeadamente por haver falta de perfis com aquelas características, que acabam por ganhar mais peso na negociação e gerar mais cedências por parte das empresas. Portanto, vai sempre depender muito do tipo de área. Estou a pensar, por exemplo, na área tecnológica, que é uma área da qual eu tenho estado relativamente próxima. Nessa área, de facto, as pessoas acabam por ter, os trabalhadores acabam por ter mais peso na negociação, porque para conseguirmos esse perfil, sabemos que as empresas sabem que têm, de facto, de oferecer condições acima daquilo que são as condições oferecidas noutras áreas. Ou seja, de um ponto de vista de competição pelo talento. Sim, há claramente uma competição pelo talento nessas áreas e que leva depois aqui, muitas vezes, a um desajustamento, digamos, dentro da mesma entidade. Temos salários que são muito diferentes, mesmo pensando na área tecnológica, entre quem dá suporte e quem está mesmo a produzir o software e portanto, também cria este tipo de situações. Professor Elísio Estanque, segundo o Ministério do Trabalho, em 2022, 56% dos trabalhadores portugueses receberam menos de 1.000 euros, uma percentagem que sobe para 65% no caso dos jovens com menos de 30 anos. Pergunto-lhe se há, na sua opinião, há uma política de baixos salários em Portugal. Penso que esteja ligado. É só... Ora, boa tarde então a todos os queridos colegas do painel e agradecer também a presença deste fantástico público, colegas e amigos, alguns que já não vi há algum tempo. É para mim uma grande satisfação estar aqui e por isso programámos atempadamente a possibilidade de, enfim, atravessar o Oceano Atlântico para me juntar a esta celebração dos 50 anos da FEU, que para mim é uma grande honra e um prazer. Os temas que estamos aqui a tratar e a discutir, obviamente que são temas centrais para todos os que aqui estamos, mas em particular para aqueles que se têm dedicado nos últimos anos ou nas últimas décadas a estudar estas matérias, não é? E portanto, por um lado, com prazer pelo reconhecimento que o tema e a atualidade que o tema continua a ter, embora não tanto um reconhecimento institucional que nós esperaríamos que tivesse, passado quase 50 anos de democracia, mas, ao mesmo tempo, enfim, o trabalho que temos desenvolvido aqui em torno destas áreas, designadamente o programa que
que já vai na 8ª edição, que eu coordeno com o professor Hermes Costa, toma de facto o trabalho como um elemento central da sociedade e a partir do trabalho procuramos ver diversos outros aspectos que aparentemente são colaterais, mas que têm de facto a relação salarial e o contexto laboral como estando de facto no centro de muito daquilo que acontece a outros níveis enfim, da criação, desenvolvimento e intensificação das desigualdades e dos outros tipos de mecanismos de exclusão que continuam, infelizmente, a proliferar na nossa sociedade e no nosso país. Nós sabemos que, enfim, para além da questão salarial, que eu acho que de facto é central, num país que ao fim de 50 anos de democracia não conseguiu, digamos assim, elevar os seus padrões de desenvolvimento ao ponto de imprimir mais coesão, mais estabilidade, mais condições, digamos assim, de garantir a coesão social mínima e, portanto, dar um combate eficiente às desigualdades que se têm mantido e até agudizado em muitos aspectos, não é? E a pobreza também não há meio de descer a um nível minimamente, enfim, minimamente comportável com os nossos recursos e, portanto, é evidente que os salários, quando as necessidades mínimas e nós que lidamos com estes temas da gestão e conhecemos, por exemplo, a pirâmide de Maslow, não é? Que continua atual, não é? Enquanto as pessoas continuam a debater-se por ter garantidos de um mínimo de bem-estar material a nível salarial, sem isso estar minimamente conseguido, é difícil estimular, criar estímulos e motivação para outros patamares, para outros horizontes, para outro tipo de visão estratégica acerca, enfim, acerca da importância de uma organização, de uma empresa ou de um outro tipo de organização e o seu contributo que têm de dar para a sociedade no seu conjunto. Mas para além da questão salarial, que é realmente deprimente no nosso país, continua a ser, quer os salários mínimos, quer os salários médios, continuam a ser dos mais baixos dos países da União Europeia, mas há outro tipo de indicadores que revelam que Portugal está no topo da insatisfação do trabalho. Ainda há poucas semanas ou meses atrás saiu mais um estudo a demonstrar exatamente isso. E, portanto, a insatisfação é a contraparte, de facto, de uma ausência de desenvolvimento, a ausência de motivação e até de consciência estratégica que eu creio que existe na maior parte dos setores da nossa indústria. E, portanto, o nosso modelo económico continua a ser muito assente em setores de trabalho intensivo e, portanto, onde a preservação dos baixos níveis salariais é aquilo que pode garantir maior lucratividade às empresas e portanto, isso revela o quê? Revela uma dissociação entre os níveis de desenvolvimento em termos tecnológicos e científicos, não é? E de formação académica avançada que o nosso país revela ao longo das últimas 4 ou 5 décadas, não é? E aquilo que é a capacidade de incorporação por parte do tecido empresarial desses níveis de formação avançados das nossas gerações mais jovens e por isso, portanto, são desafiadas, até às vezes explicitamente, como sabemos, a emigrar para outras economias mais avançadas e para outros países onde dão o seu contributo e onde, portanto, indiretamente o Estado português está a cofinanciar digamos, o desenvolvimento e a competitividade de países e de empresas que já estão há muitas décadas muito à frente de nós. E, portanto, a questão da insatisfação não é salarial, sem dúvida, no estádio em que nós nos encontramos, mas eu creio que é também muito reveladora de uma cultura e de uma mentalidade onde os abusos de poder são muito presentes, também ao nível do tecido empresarial. As dificuldades de reconhecimento, até do ponto de vista simbólico, da dedicação de muitos trabalhadores. E não é apenas o setor privado, eu acho que até em muitas áreas do nosso setor público isso acontece, porque temos gente extremamente muito qualificada e dedicada e muitas vezes a trabalhar para além daquilo que é que consta nos seus contratos, para além daquilo que é formalmente convencionado. Essa atmosfera que se criou nas últimas 2, 3 décadas da dificuldade de alcançar um emprego e depois de o alcançar a dificuldade de preservá-lo no sentido de ter como horizonte uma carreira,
não é? Uma expectativa positiva, essa nuvem de incerteza, de instabilidade, de imprevisibilidade, faz o quê? Faz com que as novas gerações, que já de si têm uma consciência de cidadão e uma consciência social muito deficitária, aceitem como se fosse uma coisa natural o ter de suportar todas essas dificuldades. E, portanto, ia valorizar como positivo o facto de ter um emprego, ponto. Ter um emprego, mesmo que ele seja pessimamente pago, mesmo que ele não ofereça garantias de estabilidade nem contratos minimamente seguros, aceita-se e toma-se hoje... É melhor isto que nada, não é? Sim, exatamente. E aí, quer dizer, interesses patronais, abusadores e sem escrúpulos usam e abusam dessa cultura, desse contexto, explorando até ao limite, digamos, a dedicação de muitos trabalhadores com competências, não apenas por terem formação muito avançada, mas com a qualidade que têm. Portanto, eu diria que, se é verdade, eu reconheço o que a Isabela há pouco referiu, mas que creio existir apenas num setor muito minoritário, ao nível do setor mais de base tecnológica, onde há de facto uma competição pelo talento, mas não creio que o talento seja, hoje em dia, no emprego, no tecido empresarial português e na sociedade portuguesa, seja o critério mais importante. Eu acho, pelo contrário, acho até que essa meritocracia tornou-se uma mera retórica vazia que continua a ser usada por quem domina, por quem está, enfim, em posição de vantagem, mas que na prática não se verifica para a grande, esmagadora maioria dos casos, não é? Porque o mérito não é apenas para quem está, digamos assim, para quem tem um estatuto de raridade em termos das suas competências tecnológicas, o mérito existe também para o trabalhador comum. E esse mérito, muitas vezes, em vez de ser valorizado, o que é valorizado é mais o seguidismo, o yes man, a cultura da submissão, não é? Que nós temos aqui em Coimbra a ser constantemente perpetuada, reproduzida entre os nossos estudantes quando chegam à universidade. Ser submisso e porta-te bem se queres ter um emprego mais tarde. É triste, mas eu acho que é muito isso. A questão salarial nas profissões menos qualificadas, na sua opinião, faz sentido serem de certa forma tabeladas pelo ordenado mínimo? Quer dizer, o ordenado mínimo devia ser, se o país estivesse num patamar de avanço e de desenvolvimento que era expectável há 30 ou 40 anos atrás, o ordenado mínimo nem devia ser necessário, não é? Por exemplo, na Alemanha, até há poucos anos atrás, nem havia ordenado mínimo, porque os níveis... Sim, mas havia negociação, havia... Agora tiveram que impor nacional, mas havia negociação. Sim, mas a questão é que aqui em Portugal, mesmo nos grupos enfim, de maior influência e mesmo nas grandes empresas, é difícil. O salário mínimo, enfim, nas empresas altamente competitivas é evidente que, quer dizer, quem usufrui o salário mínimo será talvez uma minoria, mas nas empresas de base industrial, setores do têxtil, calçado, ainda é muito significativo, não é? E, portanto, se o nosso padrão de desenvolvimento estivesse onde era expectável que estivesse hoje, é evidente que esse nível salarial não teria, digamos, a posição tão ínfima e tão baixa que tem no leque dos países da União Europeia. E, portanto, isso aí há todo um esforço por fazer que provavelmente é difícil de ser alcançado quando esses níveis de insatisfação no emprego caminham de par também, porque as coisas estão ligadas, com o crescente nível de insatisfação com o próprio sistema democrático, não é? E isso aí é que levanta outro tipo de problemas que também revelam, a meu ver, a centralidade do trabalho e as suas implicações, não apenas no terreno social e económico, mas no terreno da política também. Professor Manuel Carvalho, perdoem-me chamar professora a todos. Não trato-me pelo nome. Há um histórico problema de produtividade no país. Pergunto-lhe se os salários estão reféns desta baixa produtividade. Como é que se ultrapassa esta questão? De certa forma, já abordamos isso. Há baixa produtividade porque há um predomínio de setores de baixo valor acrescentado. E como é que ultrapassamos esta questão? É apostar em setores de maior valor acrescentado e em saltos qualitativos. Nas reestruturações, por exemplo, em torno do PRR, discute-se muito isso. Mas aí não posso deixar de fazer uma observação, que é nós dizemos o turismo o turismo e as atividades conexas, que incorporam não apenas a hotelaria, mas
e restauração, etc., mas incorporam outros setores, e a relação disso com o setor da construção civil também é significativo. Mas eu acho que nós não temos, no imediato, alternativa, agora correr com os turistas e nem isso é viável e resolver o problema. Mas devemos ter consciência que se mantivermos a dimensão que este setor tem no estado em que ele está, com o nível de qualitativo que tem, nós não temos possibilidade de nos tornarmos mais produtivos. A questão é esta, não é? Como é que uma mulher ou homem que arruma quartos num hotel pode ser mais produtivo? Os portugueses são menos produtivos que os outros? Não é assim. A produtividade, nesse caso, mede-se essencialmente em função do salário que é atribuído a esse trabalhador ou trabalhadora. Mas depois vamos ver um conjunto de outras atividades. Já agora, a propósito disso, como é que se resolve? Portanto, como eu disse, medidas estratégicas, quando estamos neste momento a discutir o que deve ser a nossa aposta em energias renováveis, há aí alguma possibilidade mexida, há outros setores tecnológicos, há velhas indústrias com a incorporação de noção de conteúdos de novos serviços que as completam, que podem ser desenvolvidas. Há um sem número, não temos aqui tempo de estar a falar disso tudo, um sem número de hipóteses para trabalhar. Mas é preciso pegar nelas. Agora, toda a dinâmica até agora vai em sentido contrário. Vai no sentido de nos acomodarmos neste modelo. Portanto, é neste contexto que eu digo que, eu não estou a dizer que, não quis dizer que o discurso da preocupação com o talento, e o talento o conceito de talento é usado para tudo e mais alguma coisa. Eu ouço às vezes especialistas, entre aspas, na televisão, a discutir talento, quando estão a discutir recursos, usemos um outro conceito, recursos humanos, ponto final. Não estão a discutir talento nenhum, estão a discutir o que é os recursos humanos que são necessários. E estávamos a falar de dados. A semana passada houve imensos, nas últimas semanas, mas hoje há outro. A evolução dos trabalhadores dos call centers é chocante. Parece que já vai em 55% ou 56% o número de trabalhadores dos call centers que só ganham um salário mínimo, uns tostões acima, são 55% ou 56% licenciados. Portanto, isto é assustador. Pois há uma questão que se coloca a propósito da utilização das capacidades dos mais jovens. Não há possibilidades eu vou colocar de outra forma. O problema da elevação dos salários depende de um conjunto de medidas. Em Portugal foi muito importante a pressão que se fez sobre a valorização do salário mínimo, e foi feita uma valorização significativa, uma estratégia que se estabeleceu com mais força a partir de 2007. Participei pormenorizadamente na sua discussão, e isso tem sido importante. Mas desde a primeira hora, eu julgo que já tenho um texto escrito em 2003 em que digo claramente o salário mínimo tem que subir, mas se não houver negociação coletiva e uma dinâmica de assunção dos direitos no trabalho como direitos universais, e este conceito também tem que ser aplicado aos direitos sociais no seu todo. Nós não trocarmos direitos universais por esmolas, por atenção em períodos de grandes problemas, ainda mais numa sociedade onde a crise se tornou uma instituição e fatores de invocação de crise vão ser uns atrás dos outros. Já vimos nesse tempo e vamos assistir a isto. E portanto, aí ainda é preciso mais precaução. Mas dizia eu, já nessa altura se dizia, se não houver negociação coletiva, isto é uma desgraça. E a negociação coletiva, do ponto de vista quantitativo, caiu, mas, acima de tudo, do ponto de vista qualitativo, caiu muito. E, portanto, isto tem a ver com desequilíbrios de poderes, tem a ver com determinações legislativas ou opções legislativas que bloquearam a contratação, tem a ver com a medida adotada de utilização da desvalorização salarial como
como variável de ajustamento da economia, que foi pegada em força no período da Troika e que ficou e que continua a ser aplicada, mesmo que digam que não, continua a ser aplicada no concreto e, portanto, isto não permite soluções. E eu ia acrescentar, a contratação coletiva é historicamente o instrumento que mais contribuiu para uma melhor distribuição da riqueza e para o combate às desigualdades. Isso até está afirmado como é que se chamou? No Encontro Mundial a Cimeira Intergovernamental organizada pela OIT em 2009 como resposta à crise, a pedido do G7 de Londres. Mas também se verifica outra coisa. A intervenção dos trabalhadores de forma organizada e coletiva nas empresas é, historicamente, e continuará a ser, um fator de modernização. A modernização não depende só de boas vontades, e então os salários dependem muito menos. Eu gostava, entretanto, de deixar-vos duas notas. Uma, muito importante, que há pouco referia. Né? O problema da conciliação vida familiar-trabalho que se coloca e que tem que se colocar com toda a força. Por exemplo, na alteração à legislação laboral, há um tópico importante, uma evolução qualitativa na valorização da parentalidade, da proteção das crianças e, portanto, da parentalidade, desde logo, a possibilidade de melhor conciliação ou de melhores direitos para as grávidas, para as mães, recentes pais. E isso é positivo. Só que apresenta-se isto como sendo a solução para todos. Não é. É para uma parte. Se nós continuarmos a ter possibilidade de os patrões privados ou públicos determinarem unilateralmente a alteração de horários de trabalho, se continuarmos a ter bancos de hora de controle individual, etc., não há possibilidade nenhuma de conciliação de vida familiar-trabalho. Isso é uma ilusão. Portanto, aquilo que pontualmente é positivo e que deve ser valorizado não deve ser confundido com a realidade global e com os instrumentos que são necessários utilizar na realidade global. Há uma questão também que já está aqui colocada, que é o problema dos jovens. Né? Uma das coisas que me impressiona, ainda outro dia vivi de perto uma situação de uma jovem com um mestrado muito interessante e que foi trabalhar para uma empresa que faz uma boa utilização de tecnologias e então ela tem mestrado, já tinha feito algumas experiências de trabalho, candidatou-se e na entrevista fizeram uma coisa que é muito comum. Não lhe ofereceram um salário. Perguntam: que salário é que você acha que pode ganhar? Estes pormenores, isto não são pormenores. Parecem pormenores, não é? Mas uma coisa é uma oferta e quem está dependente, porque o contratante e o candidato a contratado não estão em pé de igualdade. Um tem a possibilidade de dar ou não dar, oferecer ou não oferecer o emprego. E é evidente que num mercado que está pressionado com salários baixos, as pessoas têm tendência a descer a proposta que fazem. E o que é que eu verifiquei depois? Porque tive uma informação, essa jovem, talentosa, juro-vos que é mesmo talentosa, tinha pedido um salário, e é o que está a ganhar, agora só lhe aumentaram 50 euros, 250 euros abaixo do que eles tinham como limite para essa função. E, portanto, depois há a questão, mas porquê é que não há mais sintonias? É simples. Eu há 2 anos fui convidado a acompanhar um trabalho de uma entidade, de uma associação sem fins lucrativos que trabalha pessoas em risco, portanto, de desemprego de longa duração, de etnias em situações mais delicadas, pessoas com deficiência de diverso tipo, de deficiência profunda. E estabeleceu-se uma estratégia, foi uma coisa gira, não é? Estabeleceu-se uma estratégia de preparar cada um dos potenciais candidatos a trabalho, porque ia-se procurando
opções e tal, prepará-los o mais possível, ensiná-los até para o diálogo com a entidade patronal, etc. O que é que se verifica? Quem os entrevistava não se rege pelos mesmos valores. O que estava era à procura de trabalhadores para desempenhar a função que era oferecida ao mais baixo custo, ponto final. E, portanto, o esforço da malta de preparar entrevistas, de fazer um recurso a si próprio para ter a noção do que é capaz e dos riscos que é capaz de correr e que pode correr para ter acesso a um trabalho, tudo isso vai por água abaixo, porque o interlocutor não está voltado para aí. E esta é a armadilha em que estamos. Há uma outra, eu já me alonguei, mas há uma outra que agora é muito visível nos dados da semana passada. O acordo de concertação social, o último negociado, né, estabeleceu como meta o crescimento dos salários em 5,2% em 2023. É feita uma propaganda, isto é para puxar pelos salários. Primeiro trimestre deste ano tem o quê? Uma inflação de 8%, né? Um crescimento dos salários de 7,4% do ponto de vista geral, portanto 0,6% abaixo do crescimento, mas muito acima da meta que era apontada como o fator de impulso. É evidente que aquilo foi trabalhado como instrumento de contenção salarial e não de elevação salarial. E verifica-se, inclusive, isto. E isto tem a ver com uma questão que o Elísio há pouco levantava. As empresas que aumentaram mais os salários no primeiro trimestre deste ano não foram as empresas grandes. Foram as empresas de 1 a 4 trabalhadores. Essas sentiram a pressão do mercado. As grandes julgaram, porque têm contratualização quase comandada em cada em grande empresa, lembremos-nos dos supermercados e grupos do mesmo tipo, julgaram com a referência da concertação social. E o mesmo fez o Governo. E o Governo anda agora a acrescentar uns pontinhos, não é? Para dizer já estamos em 6,4%, mas a inflação é 8%, os 6,4% são perda. Nós não vamos ter capacidade de atração de trabalhadores altamente qualificados para a saúde, para a educação, etc. Vão partindo. E, portanto, é este enredo em que nós nos encontramos. Isabel Dimas, eu penso que o estudo que o Elísio Estanque estava a referir seria o do Eurostat, que saiu no início deste ano, relativo a 2021, e que mostrou que Portugal é o país europeu, dos avaliados, obviamente, onde os trabalhadores menos se sentem satisfeitos com a sua situação laboral. Menos de 1/4 dos trabalhadores estão felizes em Portugal, 21,6%. Como é que isto deve e tem sido tratado ao nível das organizações para mudar este sentimento? Obrigada pela questão. Eu gostava, antes de só de chamar, ou seja, trazer aqui para a discussão um aspecto que ainda não foi falado e que eu também sinto que contribui para esta fuga de talento. Ou seja, para pessoas formadas, perfis de que nós necessitamos. Exato. Porque efetivamente o que nós temos neste momento, nós sempre tivemos uma imigração muito consistente, mas neste momento temos uma imigração muito qualificada. E esta imigração, ou seja, estas pessoas que estão a sair muitas, não porque não queiram ficar, mas sim porque não somos capazes de lhes apresentar propostas que vão ao encontro das suas expectativas. Não é? E nós, felizmente, hoje em dia temos pessoas com expectativas elevadas. Ou seja, porquê? Porque são qualificados e, portanto, nós transmitimos-lhe, ou seja, nós, enquanto sociedade, transmitimos-lhes a ideia de que poderiam aceder a uma carreira, poderiam atingir determinados objetivos, se esforçassem, não é? Se empenhassem, e eu acho que, de uma forma geral, nós temos, para além de qualificados, estão muito bem preparados, mas depois, de facto, terminam o seu percurso e não encontram essas respostas. E, portanto, uma questão que me parece importante também discutirmos tem a ver não apenas com o salário
mínimo que é muito baixo, o salário médio também é muito baixo, mas também com a carga fiscal que existe relativamente a esses salários. Ou seja, nós temos 80% dos portugueses recebem menos de 2.000 euros por mês. Ou seja, o nosso limiar de riqueza é extremamente baixo. Não é? E, portanto, depois, o professor Carvalho da Silva estava a referir-se à área da saúde. Quer dizer, é muitíssimo difícil competir nessa área quando, praticamos este nível salarial, não é? E as pessoas encontram perto de Portugal, a uma viagem muito rápida de avião, salários muito mais interessantes e muito mais competitivos. Portanto, esta carga fiscal que existe, que vai aumentando muito rapidamente à medida que se sobe ligeiramente em termos salariais, também é um fator que leva as pessoas a sair. E isso também é um aspecto que tem que ser pensado e analisado, na minha perspectiva. Relativamente à sua questão, eu sinto, porque tenho estado muito próxima das empresas e sobretudo destas áreas mais ligadas à gestão de recursos humanos, que são agora designados por gestão de pessoas, mas eu concordo com o professor Carvalho da Silva, ou seja, no essencial, o importante é que as pessoas sejam tratadas como pessoas, chamemos-lhe pessoas ou recursos humanos, e depois o que acontece é que é só uma mudança de imagem e que não se traduz de facto numa perspectiva que tenha efetivamente mudado, ou seja, não há uma mudança de perspectiva, mas há essencialmente uma mudança de branding, ou seja, há aqui um rebranding da designação. Um rebranding que, no fundo, quer mostrar essa valorização dos trabalhadores. Que não é que muitas vezes não é totalmente real. Embora, como eu estava a referir, eu sinto que existe, hoje em dia, muito mais preocupação com estas questões do que existia há 5, há 10 ou há 20 anos atrás. Ou seja, sem dúvida, que também pelo facto destas novas gerações que estão a chegar ao mercado serem mais exigentes, e ainda bem, e mais qualificados, e portanto acabam por ter mais poder negocial, que é relativo, certo, mas têm mais, as empresas têm de se ajustar. Não é? Se quiserem, de facto, conseguir ser atrativas, têm de se ajustar e, portanto, têm de pensar de uma forma mais estratégica esta área. E hoje nós vemos muitas vezes sentados, a área de gestão de pessoas sentada no Conselho de Administração das empresas, algo que nós não víamos, ou víamos muito raramente há uns anos atrás. Portanto, isso, de facto, mostra que as pessoas são hoje pensadas de uma forma mais estratégica, não é? Portanto, eu sinto que existe esta preocupação em ir ao encontro daquilo que são as necessidades e que são as perspectivas das pessoas. Ainda há um longo caminho a fazer, deste ponto de vista, mas eu acho que estamos a fazer esse caminho. Portanto, falamos das questões importantes para os trabalhadores, não só os salários, mas também a motivação, a flexibilidade. E tem-se falado muito também na questão das lideranças. O que é isto de uma boa liderança? E quão fácil é ou não adotar uma boa liderança, visto que parece não ser fácil para muitos empregadores? A questão da liderança é uma questão, sem dúvida, muito importante, não é? E os estudos também são muito unânimes nessa vertente, ou seja, de facto tem um impacto na forma como o trabalho como as pessoas depois acabam por realizar o seu trabalho, porque, quer dizer, vão influenciar de uma forma determinante o contexto de trabalho, o reconhecimento, o respeito, portanto, a criação de um ambiente no qual é positivo e é agradável trabalhar, ou, pelo contrário, um ambiente no qual o desgaste emocional é elevado e, portanto, as pessoas acabam por não se identificar também com o seu trabalho devido a essas lideranças. Portanto, o que é uma liderança adequada? Será sempre uma liderança que procura conciliar aqueles que são os objetivos da organização com os objetivos das pessoas, não é? Porque as pessoas no trabalho também têm os seus objetivos, não é? Ou seja, o trabalho não existe apenas de um ponto de vista individual para nos proporcionar a nossa sobrevivência económica, não é? Mas também é uma forma de nós nos realizarmos, não é? De nós
sentirmos que estamos a desenvolver as nossas competências e que nos estamos a realizar enquanto pessoas. Portanto, estes objetivos, não é, de ter, de ser, têm que ser conciliados com aqueles que são os objetivos das empresas. E as lideranças têm aqui um papel fundamental, não é? Só quando conseguem, de facto, ter aqui uma proximidade com as pessoas, é que conseguem perceber quais são as suas necessidades e depois adotarem estratégias que vão ao encontro dessas necessidades. Ou seja, só quando, falávamos aqui há pouco das necessidades de Maslow, mas que de facto continuam a fazer muito sentido, apesar da muita investigação que já houve depois, não é? Mas de facto continua a fazer sentido. Mas nós um dos princípios básicos é esse, ou seja, para nós conseguirmos que as pessoas estejam motivadas, nós temos de perceber e diagnosticar quais são essas necessidades e ir ao encontro dessas necessidades, sabendo sempre, partindo sempre do princípio de que as necessidades básicas, só depois de essas estarem satisfeitas é que nós pensamos nas necessidades superiores, não é? Mas nós queremos que as pessoas pensem, ou seja, que se sintam motivadas por essas superiores, mas para isso temos o salário e as preocupações com o salário têm que sair de cima da mesa, ou seja, as pessoas de facto têm que ter um salário digno. E, por exemplo, agora fala-se muito do salário emocional, é um termo que eu com o qual eu não me identifico de todo, porque salário é salário, não é? Portanto, o resto são componentes extra, não é? Que são igualmente importantes, mas que não são salário. E, portanto, quando nós temos as pessoas preocupadas a meio do mês, algumas no início do mês, dificilmente vamos conseguir captá-las e atraí-las com um bom ambiente de trabalho. Não é? Só faz sentido. Temos de trabalhar essas vertentes, não é? E o líder é muito importante aqui porque é quem está na interação direta com as pessoas. Ou seja, no dia a dia, as pessoas contactam com a chefia direta, a chefia imediata. Não é? Por isso eu digo muitas vezes que a liderança intermédia é mais importante na motivação do que as lideranças de topo, porque é aquela liderança que está ali no dia-a-dia a gerir, a motivar, a demonstrar reconhecimento, como o colega professor Elísio Estanque dizia há pouco, ou seja, o reconhecimento é fundamental, porque de facto pode-se substanciar em algo concreto, eu acho que é importante que sim, mas que, quando isso não é possível, como em alguns contextos não é possível, então que seja qualitativo, não é? Ainda que não possa ser quantitativo, que seja qualitativo. E, de facto, muitas vezes não existe ainda uma sensibilidade grande para estas questões, embora reforço aqui a ideia de que, também do ponto de vista das lideranças, eu noto que existe hoje uma maior sensibilidade. Porque as pessoas assim o exigem, não é? As pessoas exigem este tratamento e este respeito e esta interação e depois implica que a gestão e de uma forma geral se ajuste a estes desafios. Elísio Estanque, concorda que a carga fiscal é um entrave à subida dos salários em muitas empresas? Sim, acho que sim. Mas quer dizer, a carga fiscal é também uma... Eu concordo, mas acho também que, quer dizer, a carga fiscal é uma dimensão fundamental, digamos, para qualquer sentido estratégico de Estado. Quer dizer, se o Estado social que nós temos precisa de ser aprofundado, quer dizer, o Estado sem meios e sem recursos não consegue pôr em prática nenhumas políticas. Agora, é sempre discutível onde é que essa carga fiscal deve insistir mais ou menos e, de facto, em Portugal, atendendo a tudo aquilo que nós já dissemos, os baixos salários intermédios e baixos, não é? Sabermos que são sobretudo os escalões intermédios do leque de profissões que é mais atingido por essa carga fiscal, é obviamente que é uma questão também política que precisa de ser discutida, não é? Se devemos incidir mais sobre os grandes lucros, sobre as empresas que têm mais dividendos, etc., ou até sobre, enfim, a lógica do capital financeiro e do capital especulativo e das ações, etc., que existem também meios técnicos para poder taxar-se, digamos, a produtividade. Eu acho que aqui
em Portugal mantemos ainda um modelo que é muito dependente do volume da força de trabalho, quando de facto os índices de produtividade das empresas se medem hoje por critérios muito diferentes desses, não é? E portanto, por vezes, empresas com um número reduzido de força de trabalho têm lucros fabulosos, não é? E portanto é com base nisso que eu acho que um Estado que se diga ou que pretenda ser social-democrata ou socialista deveria atender mais do que aquilo que tem acontecido entre nós, não é? Agora, enfim, todas estas matérias, enfim, da liderança, já agora também gostava de fazer uma breve nota sobre isso, são sem dúvida nenhuma importantes. E a liderança depende também da estrutura. Eu, sem conhecer e sem ter nenhum estudo sistemático elaborado sobre o assunto, diria que se há, e eu acredito que sim, uma tendência para que as coisas evoluem no sentido positivo, de uma maior sensibilidade às questões sociais e à proximidade com as equipes, etc. Talvez isso se verifique mais em empresas menores, em empresas de base tecnológica mais evidente e em empresas de pequena dimensão do que nas empresas de grande dimensão, não é? Nas empresas de meia dúzia de pessoas, não é? Abaixo de 10, são muitas, não é? Aquelas que nasceram, enfim, em tempos já de crise e em tempos em que a tecnologia é um elemento central, não é? Porventura, a necessidade de uma união maior e de uma mobilização maior das equipas é mais presente, digamos, é mais sensível por quem tem, por parte dos fundadores ou por parte daqueles que tomaram a iniciativa. Mas o problema é que o grande volume de emprego não está aí, quer dizer, está noutras empresas de outra dimensão e com outra orientação, onde, lamentavelmente, continua a prevalecer uma visão algo tacanha em muitos setores da nossa indústria, não é? E, portanto, pensar na satisfação dos trabalhadores digamos, é um elemento que está, eu creio que muito ausente das direções das empresas e dos grandes, enfim, dos empresários bem-sucedidos, não é? E aqui entra uma parte que eu creio que era um tema que ainda não falámos e que talvez faça sentido referir desde já, que tem que ver com a questão, que o Manuel já referiu, a questão da negociação coletiva e a questão do papel da representação dos trabalhadores junto das administrações e das empresas, não é? Quer dizer, eu acho que se pretendemos que o país e a economia avance num sentido de uma maior coesão, de maiores níveis de bem-estar para todos os cidadãos e cidadãs, é evidente que temos que acreditar que é possível conciliar interesses. E essa conciliação só pode existir se houver, desde logo, democracia, condições de representatividade e instâncias de diálogo que sejam verdadeiramente diálogo, não é? Não há diálogo nenhum quando se pergunta a um trabalhador que está a iniciar uma carreira qual é o salário que quer ganhar. É evidente se a pessoa o que pretende acima de tudo é ter um trabalho, é ter um emprego para começar, se for possível até à casa em que a pessoa paga para começar a trabalhar, não é? Portanto, esse tipo de lógica não vai no sentido correto, como é evidente. Portanto, e aí, infelizmente, também tenho que dizer isto, quer dizer, o sindicalismo está um bocadinho frágil, enfim, para dizer o mínimo, está um bocadinho descredibilizado junto de muitos setores, das camadas mais jovens, nomeadamente, e aquilo que começa a haver alguns sinais, digamos assim, de alternativa face a esse sindicalismo mais tradicional, também não augura nada de bom, porque parece muito alinhado com lógicas e valores imediatistas, corporativistas e com outros tipos de visões mais empenhadas na destruição e na descredibilização da própria democracia do que outra coisa, não é? E aí eu acho que é um tema que as próprias estruturas convencionais do campo sindical devem refletir e levar a sério, não é? E eu acho que também é uma questão que eu e o Manel já participamos nestas conversas há décadas e vimos referindo a necessidade de as próprias estruturas dirigentes do campo sindical dialogarem também com outras dinâmicas de base, com outro tipo de movimentos, não é? Que têm outras linguagens, porventura com menos maturidade, mais instabilidade, etc. Mas é importante a renovação do discurso sindical para poder, digamos, garantir algum suporte, digamos, da parte destes setores mais precarizados, não é? Porque senão, quer dizer, o risco de fragmentação pode ser ainda muito maior, e quando as pessoas estão debilitadas, quando a sua condição económica não lhes garante a subsistência nem até a partir de meados do mês, é evidente que o descontentamento, o ressentimento e a revolta popular começa a crescer, e quem aproveita isso nós sabemos quem é que é.
Aqui a título de contexto, segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2021 a taxa de trabalhadores sindicalizados baixou para 7,4%. Portanto, estes números depois têm sempre algumas questões de números que não estarão aqui, mas de qualquer forma, e tal como tem acontecido noutros países europeus, a taxa de sindicalização tem vindo a cair nas últimas décadas. Manuel Carvalho, que leitura é que faz desta diminuição do número de pessoas que sindicalizam para reivindicar melhores condições de trabalho e os seus direitos? São os sindicatos que também não se estão a adaptar às novas dinâmicas também no mercado de trabalho, ou também falta da parte das pessoas confiança naquilo que poderá ser os resultados dessa sindicalização? Em primeiro lugar, é um problema da democracia. O problema dos sindicatos não é exclusivo dos sindicatos. As estruturas de intermediação na sociedade estão a ser desvalorizadas, vêm a ser desvalorizadas há muito tempo, e isso é a democracia a ser posta em causa. Se uma movimentação, até podemos ver isso agora nos professores, as pessoas organizam-se, movimentam-se, etc, etc. Não têm resposta. Se não têm resposta, cada um interroga-se, mas continua a fazer sacrifício e não tem resposta. O ataque, ou melhor, a fragilização do sindicalismo e a revitalização do sindicalismo tem períodos ao longo da sua história. Nós já levamos cerca de 200 anos, né, de vida sindical. Começou na primeira metade do século XIX. 200 anos, e há períodos altos e períodos baixos. Isto dava uma longa conversa. Os problemas do sindicalismo são múltiplos, alguns são internos da organização. E eu não tenho tempo, mas tenho aqui uma elencagem de 15 tópicos, 15 que, quando começo, não vou falar deles, como é lógico, quando começo, porque é que os sindicatos estão com problemas. E 2 deles são de problemas internos. Mas a focalidade nos problemas internos, não olhando o resto do contexto, é um problema. E a situação está a agravar-se. A minha tese de doutoramento centrou-se na questão do lugar e do valor do trabalho. Alguns dos presentes conhecem. E já agora, a propósito da motivação, é curioso, eu fiz um trabalho de campo, eu trabalhei com um inquérito complexo. O Elísio fez parte do júri e conhece o trabalho. Um inquérito complexo, com alguma complexidade, aplicado em 3 grandes grupos empresariais, e trabalhei com 1486 inquéritos validados. Portanto, era uma amostra bem significativa. E, portanto, quando fiz esse trabalho, o primeiro fator de motivação dos trabalhadores não era o salário. Estava-se num período de uma situação de alguma evolução dos salários. Era, e vou dizer com rigor, os trabalhadores sentirem-se respeitados e serem tratados com respeito, que são 2 coisas complementares. Era esta a preocupação primeira. Mas teorias hoje sobre outros fatores de motivação, todos nós conhecemos aquela velha imagem de vestir a camisola. Os operários da Lisnave andavam de bata, não é? Ou de fato macaco, e iam para os cafés, para os restaurantes de bata ou de fato macaco. Identificavam-os com a Lisnave, por exemplo, no caso da Lisnave, e aquilo era valorativo, mas encontrávamos isso no norte do país, no Complexo Grundig em Braga, ou na Mabora, ou em grandes empresas, encontrávamos todas estas situações. A motivação tem diversas dimensões. Agora, às vezes, anda-se à procura de justificações muito científicas para a motivação. Não, são coisas muito concretas. Estava ali uma garantia da sustentação da sua vida e da sua família. E aquilo até dava status, não é? Como nós sabemos. E, portanto, hoje, para encararmos a situação do sindicalismo, que é de uma grande fragilidade, temos que ver diversas componentes. Essa fragilização da intermediação
na democracia. A gente teve tantos exemplos. Então o Trump, para ele, ele dizia, fazia todas as consultas, por cliques, né, em programas montados na net, etc. Tanto valia, digamos, na avaliação que ele fazia, tanto valia a opinião, por exemplo, sobre um problema de física nuclear, da maior especialista de física nuclear do que o maior leigo que clicava. Portanto, a intermediação é isto. Isto está baralhado. O que é que isto me leva também a observar? Já agora que estamos numa... E não me queria alongar de forma alguma, mas já agora que estamos numa faculdade que tem procurado tratar o trabalho e que mantém o último doutoramento que tem a palavra sindicalismo, é o último doutoramento no país que tem a palavra sindicalismo. Julgo que os mestrados já desapareceram todos, não tenho a certeza, mas se não desapareceram, andam lá perto. E se nós formos ver, as universidades secundarizaram o estudo do lugar e do valor do trabalho, secundarizaram as faculdades de engenharia, de economia, de direito e das áreas sociais, secundarizaram o estudo da organização do trabalho. A organização do trabalho é extraordinariamente complexa. E foi entregue a uma lógica de gestão financeirizada, que é na base do domínio da financiarização da economia e da sociedade. Isto é um drama. Eu falo com alguns empresários, e estou até com curiosidade em relação a um trabalho que já vos digo, mas falo com empresários que dizem, epá, retome-se o estudo da organização do trabalho. Porque é complexo, não é uma coisa simples. E nós, no laboratório que tenho o privilégio de coordenar, o Colabor, que já começa a ser uma estrutura um bocado crescida, nós estamos a iniciar um trabalho sobre o estudo do emprego, numa perspectiva de emprego dos anos 30, com os associados, em concreto com os associados empresariais e outros que estão para entrar, em concreto com a Sonai, a Motengil, a Delta, o grupo DST, um gestor, uma empresa que fatura umas largas centenas de milhões de euros, não é? E que diz, nós aqui não queremos colaboradores, queremos trabalhadores, conscientes dos seus direitos e deveres, e é isso que é preciso haver. E, portanto, o sindicalismo também só existe nessa perspectiva, não existe noutra, existe nessa e no facto de responder a uma realidade da vida das pessoas, que é viverem do trabalho, por conta de outrem ou não, mas é isto. Mas eu ia dizer, estou com curiosidade de ver o que é que vai surgir. Também temos lá uma tecnológica, que é a F3M, e associações de pequenas empresas para ver a evolução das coisas. Mas a grande massa do nosso trabalho, e com o qual os sindicatos têm que lidar, não é desta parte que é muito importante, onde há mais tecnologias, mas é no resto, e o resto são 75% ou 80% do global dos trabalhadores. E vamos continuar nesta marca. Mas eu dizia, para terminar, uma coisa complexa, a propósito do tema por onde nós começamos. Eu sou daqueles que penso que a aposta de Portugal no setor do hidrogênio é muito importante. Só que tenho estado a ver isto andar para trás, para a frente, e ainda não se percebe bem. Aquilo pode ser um bom negócio. E pode ser um bom negócio com pelo menos em duas pistas totalmente diferentes. Pode ser um bom negócio de um produto, não é? Da produção de algo que se exporta, ou da produção de algo que se exporta, mas que também ficam cá vantagens. Mas quando se começa a discutir a substituição, não é, com o hidrogênio e com outras energias limpas, devia, por exemplo, ter-se em conta programas que tenham em consideração os equilíbrios regionais. Portanto, desativam-se centenas de empregos em Sines, ou no Carregado, ou em Sines e no Carregado e em Matosinhos, e diz, vão ser criados empregos. E tem toda a possibilidade de serem. Só que aqueles trabalhadores, foi-lhes dada uma formação que não tem nada a ver com o futuro, nem se imaginam o que é que eles vão fazer, em nome de que se está a dar formação para o novo desafio que aí está.
E muitas vezes nós não sabemos onde é que vai surgir, em termos de produção de energia, a alternativa àquilo que se produzia em Leixões Matosinhos, não é? Ou para fita. Não sabemos. E como é que se faz esta análise da evolução das mudanças? É um problema complexo. Eu queria só mesmo dizer, estamos numa faculdade que dá atenção, que tem dado atenção ainda ao trabalho e ao sindicalismo, e é bom que continue a dar, mas constatemos uma coisa. A nossa escola tem deficiências, mas está muito, muito à frente daquilo que o perfil de desenvolvimento do país consegue incorporar. E este é o drama. E era preciso dar a volta nas reivindicações neste setor, dar a volta para o foco da questão. O foco deve ser este. A escola está a cumprir o seu papel, está a responder às novas gerações e o país, ou seja, privado e público, não é capaz de alterar as coisas. E, portanto, afrontar e acabarmos com uma coisa que eu acho que é criminosa. Esta ideia que se instalou e que a mim me arrepia ver. Ainda a semana passada estava com um grupo de alunos de uma escola secundária, 74 alunos. Arrepia-me ver, já no secundário, as pessoas formatadas para os jovens formatados para a inevitabilidade de emigrarem. Isto é dramático. E portanto, aquela panaceia de sai da tua zona de conforto, que era um engodo para levar as pessoas a aceitarem qualquer coisa, é preciso mudar. E, portanto, o movimento sindical tem a ver com as alterações, têm a ver com fragilidades de formação, de debilidade de quadros, de discurso, de dimensões simbólicas, mas também de focos e de combate a paradigmas que estão manipulados. O nosso tempo, já ultrapassámos, na verdade, o nosso tempo, não está a chegar ao fim, mas gostaria ainda de ouvir a professora Isabel Dimas para últimas reflexões sobre este tema. Se calhar perguntar-lhe se cabe também às empresas este trabalho de capacitar e de formar as pessoas para as profissões do futuro, para as tarefas do futuro, para as competências que serão necessárias e que não perderão valor nas próximas décadas. Eu diria que é um desígnio de todos, não é? Portanto, as empresas fazendo parte da sociedade terão naturalmente de contribuir para esse propósito, não é? Portanto, sem dúvida que serão agentes, e neste momento existem várias parcerias e vários projetos conjuntos entre as universidades, os politécnicos e as empresas, precisamente para potenciar o desenvolvimento dessas competências, que algumas são necessárias já, neste momento, e que são necessárias no futuro. Portanto, é claramente um sim. Elisa Estanque, últimas reflexões sobre tudo isto que nós estivemos a abordar aqui hoje. Uma nota de reflexão para terminar. Eu acho que, quer dizer, o potencial de desenvolvimento que o nosso país e a nossa economia tem requer, de facto, uma capacidade por parte das instituições e dos cidadãos, no seu conjunto, incluindo as próprias empresas e os setores mais organizados da sociedade, a começar pelo próprio papel da educação, e da educação não apenas a educação formal no sentido técnico, porque eu acho que essa até tem avançado bastante, mas a educação para a cidadania, por exemplo, e para o desenvolvimento, a consciencialização dos nossos jovens e adolescentes para tomarem consciência do que é que deve ser um cidadão, dos seus direitos, claro, mas também dos seus deveres para com a coletividade, para com as comunidades de residência, etc. É uma questão que eu penso que está muito deficitária, e aí, de facto, a retórica do individualismo e esta euforia em torno da globalização e das competências, das tecnologias, etc., não foi suficientemente acompanhada, que é um discurso que se compreende e que é necessário, mas não tem sido, ao longo de muitas décadas, acompanhada de um esforço de valorização dos direitos humanos,
enfim, da sensibilidade social, do dever do cidadão para com as coletividades mais carenciadas, para com os setores mais vulneráveis e, portanto, isso requer medidas às vezes duras por parte dos próprios governos. Se os governos, inclusive governos de esquerda, que se reivindicam, digamos, de uma maior sensibilidade para estas matérias, não têm sido capazes, e isto não é só uma questão portuguesa, claro, não têm sido capazes de saber valorizar o reconhecimento e a importância do que é viver em democracia e do que é, de facto, uma democracia, que não é apenas de 4 em 4 anos alguém ir colocar um voto, não é? Portanto, há déficits enormes a esse nível, não é? E, portanto, a educação para uma maior reconhecimento dos deveres sociais que cada um de nós tem para com a sociedade, não é? Reflete-se em tudo. Reflete-se no emprego, reflete-se na política, reflete-se na cultura, reflete-se, enfim, na literacia a todos os níveis, não é? Portanto, eu acho que, apesar dos indicadores serem muito positivos em termos estatísticos, que todos os governos gostam de vez em quando de apresentar, e é verdade que sim, a esse nível, enfim, não estamos incomparavelmente melhor do que há 40 anos ou 30 atrás, mas é preciso ver também a qualidade da educação, assim como é preciso ver a qualidade do emprego. Não basta ter um emprego ou um salário miserável. É preciso ver se a sociedade avança no sentido de um efetivo desenvolvimento, se aqueles princípios que estão agora, nos últimos anos, a ser aí em cima da mesa ao abrigo do PRR, não é? A questão da digitalização, a questão do combate às desigualdades e a questão ambiental, não é? Se esses princípios forem ou se fossem levados a sério por parte das mais altas instâncias do país e do Estado, estaríamos a caminhar no bom sentido, mas eu tenho as maiores dúvidas que isso, de facto, infelizmente, esteja hoje a acontecer. Ficamos com estas últimas reflexões menos positivas, mas ficam como mote para pensarmos em soluções para um futuro certamente mais positivo. Elísio Estanque, Isabel Dimas e Manuel Carvalho da Silva, muito obrigado e obrigada a todos que estiveram presentes nesta. Obrigado à Flávia também. Obrigada.